Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Eu sou Cris Colorado, esse é o nosso canal. Vamos falar um pouco sobre o nosso Inter amado, sobre as coisas boas que andam acontecendo com o nosso time. Bom, primeiramente a respeito do jogo, foi um muito bom jogo contra o Atlético Paranaense. A gente enfrentou um time que ele é muito bem montado, bem ajustado, tem uma proposta. É um time que vem como Internacional há muito tempo, mantendo uma estrutura de time base e sempre trazendo jogadores jovens, jogadores de um nível bom para reforçar o seu grupo. Eles estão tendo um pouco mais de êxito que nós, porque estão indo em finais, estão ganhando, mas a gente também está indo em finais e estamos criando casca para futuramente ganhar. São detalhes pequenos, circunstâncias de jogos, coisas assim que estão atrapalhando um pouco o nosso time, mas o que eu quero dizer é que a gente foi muito bem contra o Atlético Paranaense. No jogo contra o Atlético Paranaense, a gente teve chances, a gente se defendeu de um bom nível. No começo do jogo, o Atlético Paranaense tinha mais posse, tava tendo mais a bola, mas as melhores chances eram as nossas, com o Patrick, com o Maurício. O Cadorini não foi muito bem, mas o Cadorini faz aquele trabalho que muitas vezes o atacante grandão faz, que é chamar, e que o Yuri Alberto também faz, vários jogadores fazem, que é chamar a marcação. Sempre vai ter um marcando, vai liberar espaço para que outro jogador possa infiltrar e fazer gol. O Palácios, na posição onde ele jogou, que é a do Tyson, meio campista, rendeu muito bem. A gente tem que, eu como todo torcedor, nós temos que entender que qualquer jogador de futebol, ainda mais quando jovem, ele necessita de tempo para poder se ambientar, para poder estar encaixado dentro de um modo de jogar. Porque com o Pardal o Pardal espanhol, ele fez vários jogadores regredirem. Ele não conseguiu estipular um 11 definitório, que fosse um time titular. Aí depois tu poderia ir mesclando com o tempo e conseguindo fazer distintas maneiras dentro do próprio jogo de jogar, às vezes se defendendo um pouco mais, às vezes indo um pouco mais para frente, conseguindo adequar o modelo dele, que era o jogo posicional. Porque o antigo técnico, ele era metódico, ele tinha um método e esse método tinha que ser esse, porque se não fosse esse, ele morria abraçado com a sua teoria e ele destruiu o Inter. E ele fez com que vários jogadores regredissem de futebol, ele fez com que a preparação física fosse destruída do clube. Os jogadores sentiram muito isso, a gente perdeu quase meio ano. Aí depois veio o Aguirre como o Abelão consertou várias cagadas do antigo treinador, do Eduardo Coudet, porque o Eduardo Coudet, ele fez biquinho quando veio o Yuri Alberto, ele fez biquinho quando veio o Maurício, porque um técnico bom é aquele técnico que tem a capacidade de potencializar os seus jogadores. É o que o Aguirre vem fazendo, colocando jovens, dando minutos, fazendo com que jogadores jovens criem casca e consigam, dentro do que o Aguirre já fez desde o início, desde que ele assumiu o Inter, porque desde que ele assumiu o Inter, o Aguirre, ele estava tentando encontrar um 11 ideal, para depois que encontrasse esse 11 ideal, manter uma forma, um jogo mais reativo, mas é um jogo também que começa com uma pressão desgraçada para tentar sufocar e não deixar que o time adversário consiga fazer com tranquilidade a sua transição para o meio para tentar chegar ao ataque. E com o tempo agora, a gente está conseguindo também trabalhar a bola, até porque a gente tem bons jogadores que conseguem conduzir, que conseguem fazer um trabalho bem bacana de ter a bola também. Tem que ter essas coisas a gente não pode ser faceirinho também, a gente tem que ser híbrido. Híbrido sabendo se defender bem
bem postado, não dando espaço para o adversário, trancando os melhores jogadores do adversário para que eles fiquem sem alternativas. A gente tem que fazer isso. E é importante o que a Aguirre faz, conseguindo potencializar jovens de bom nível para que eles possam se tornar peças importantes de reposição. E é o que está acontecendo. A gente tem uma forma, o técnico conseguiu definir isso. E depois que isso acontece, eu já não coloco mais a culpa no técnico. Obviamente, o Aguirre muitas vezes ele erra em determinadas escalações, às vezes ele fecha demais o time, ele dá uma fechada no time cedo demais, quando não deveria. Mas mesmo assim, às vezes quando a gente fecha um pouco o time, a gente consegue aquela coisa quando a gente é mais reativo, que é conseguir fazer com que o adversário erre e que a gente tenha possibilidades entre um contra-ataque muito bem armado e fatal. Eu acho que as coisas estão dando certo. Eu não sei como vai ser o próximo ano, se o Aguirre fica. Eu gostaria que ficasse, porque isso é bom pro clube, é bom tu manter uma ideia, uma forma, é bom tu manter um treinador que potencializa jovens, que potencializa experientes, porque muitos jogadores experientes, que outrora não jogavam com o argentino traidor, Koldé, e com o Pardal espanhol, hoje jogam com o Aguirre, e estão sendo potencializados pelo Aguirre. Vários jogadores, o Dourado melhorou muito, o Lindoso que não jogava tá jogando bem, o Super Ed melhorou muito, tá muito bem, graças a Deus, coisa boa ver ele bem, feliz, praticando um bom futebol dele, que ele é bom jogador. O Patrick, ele não é essa ruindade que muitos dizem. O Patrick às vezes erra porque é coisa dentro de campo que acontece. Num jogo de futebol tu não vai só acertar, mas ele consegue também proporcionar bons momentos. Talvez ele pudesse ser mais substituído por vezes, quando ele não está rendendo do seu melhor futebol, pode ser. Mas o Patrick, ele é um cara que ele ajuda lá na frente, ele ajuda a defesa. Ele é um jogador de bom nível, ele consegue dar assistências para os jogadores fazerem gols. Tá certo que no último jogo contra o Atlético Paranaense ele errou um gol que não dá para errar, mas é do jogo. Os nossos jogadores são muito bons. Obviamente eu acho que há necessidade de reforços pontuais. Eu tentaria trazer um Mikael do Sport, o Gustavo do Sport, um meio-campista jovem, muito bom jogador, poderia ajudar muito o Inter. Eu tentaria trazer o Mena do Racing, é um outro bom jogador que poderia somar muito a esse grupo, lateral esquerdo. O outro é meio-campista, é um volante de bom nível, que é o Gustavo. O Mikael é um centroavante. Eu tentaria o Nicão, outro bom jogador, campeão, bom nível. Eu tentaria trazer também dois jogadores, um desses dois, Juanfer Quinteiro, baita meia que está na China, um jogador muito bom, muito inteligente, que poderia somar muito no Internacional, ou o Pete Martini, aquela coisa do super salário. Um desses dois, o melhor seria os dois, mas um desses dois jogadores, porque às vezes tu não tem não tem todo o dinheiro que tem os clubes hoje, que tem mais dinheiro, mas tu pode usar a criatividade, a inteligência, como eu sempre digo, dando anos a mais de contrato para que o jogador tenha mais tempo para poder estar seguro dentro de um clube. Eu também acho que poderia ser feito talvez bônus, gatilhos para títulos, remunerações muito boas, gordas para títulos, para classificações também, porque se tu tá sempre te classificando para competições de um bom nível, uma hora tu ganha. Ainda mais porque esse elenco do Internacional, ele tem uma estrutura de time que já está jogando há muito tempo, uma espinha dorsal muito boa. E aquela coisa, quando tu tem uma espinha dorsal muito boa, tu vai sempre trazendo jogadores jovens e jogadores de bom nível, experientes, para agregar, para somar. Isso ano após ano é importante fazer em qualquer elenco. A gente já enxugou muito a folha. Saíram vários jogadores. Saíram Thiago Galhardo, Guerreiro, Abel Hernandes, Nonato, Praxedes, Wendel. Vários jogadores saíram. Então eu acho que
É importante a gente trazer reforços pontuais. E outra coisa, esse elenco nunca foi curto, porque é o que eu escuto das viúvas do Koldé, né? Hoje ele se tornou um pouco mais escasso do que antes, mas mesmo assim, com esse elenco, daria pra gente estar pelo menos em 2 competições. Porque se a gente for ver o Bragantino tinha tem vários jogadores, eles fazem prospecção de jogadores jovens, e tem alguns experientes que preenchem o time titular deles. Então a gente tem que colocar isso, que isso é muito importante. E eles preenchem o time titular deles para dar aquela sustentação que os experientes dão para os jovens. Às vezes tem jovens que não dão certo, isso é normal, tá dentro do jogo. Mas o que a gente tem que ter com os nossos jovens é calma. Até porque hoje, sim, a gente pode cobrar mais dos jogadores, porque já temos uma forma, já temos um técnico que está ali trabalhando com eles há um bom tempo, que já sabe como funciona tudo ali. Óbvio que o técnico vai errar nas substituições, às vezes vai tirar o jogador que não deve tirar, mas num cômbito geral, a gente está vendo uma cara do treinador, a gente está vendo que os jogadores estão exercendo um bom futebol. Às vezes tem seus momentos ruins dentro da partida, algo que é normal, mas a gente vê que a gente tem bons jogadores, a direção está agora acertando mais que errando. Eu espero, a gente tem que continuar essa prospecção de jovens, a gente tem que ter calma com os nossos jovens, até porque os nossos jovens eles precisam de jogos, eles precisam de partidas, eles precisam estar sustentados jogando também com os mais experientes. Vamos ver, agora com o Cuiabá vai ser um jogo importante, a gente vai perder alguns jogadores, como vem acontecendo, mas mesmo a gente perdendo muitos jogadores em muitos jogos como a gente perdeu, a gente sempre fez jogo. A gente sempre fez jogo e não ganhamos muito por nossos erros e por às vezes dar chance demais para o adversário. Mas vamos ver, o Cuiabá é uma equipe de um bom nível, uma equipe média de um bom nível, mas acho que dá pra gente vencer. Vamos lá, vamos buscar a vitória e eu acredito nesses jogadores e vamos nesse bom embalo que o que importa é o Inter sempre.